E ainda falando sobre esse assunto, a bancada evangélica já deu o recado, está pronta para articular a derrubada do veto presidencial ao perdão à anistia das dívidas de igrejas com a União. E para falar mais sobre esse assunto, essa movimentação no Congresso, nos atende gentilmente o deputado federal Cezinha de Madureira, do PSD aqui de São Paulo, vice-presidente da Frente Parlamentar Evangélica. Tudo bem, deputado? Muito obrigado por estar aqui conosco na Jovem Pan. Bom dia. Tudo bem, muito bom dia, a alegria é minha, prazer falar com você e com todos os ouvintes da Jovem Pan. Deputado, é possível que os parlamentares derrubem esse veto da presidência da República, mesmo com essas opiniões, a maioria de opiniões contrárias, a maioria defendendo que as igrejas paguem os impostos como se fosse uma empresa comum, uma empresa normal? Primeiro que há um equívoco aí com relação a essa questão de informações que a bancada evangélica está se articulando para derrubar o veto. Não, o presidente da República, ele desde o início da sua gestão, tem dado a maior atenção para os assuntos das entidades religiosas do Brasil, que é protegida pela Constituição, e ele mesmo disse em um texto publicado que se ele fosse deputado hoje ou senador, ele derrubaria o veto, porque o que ele simplesmente fez foi vetar algo que poderia trazer um transtorno jurídico para ele. Então, há uma informação equivocada aí com relação a isso. Nós não derrubaremos nem derrubaríamos nenhum veto hoje sem apoio do governo. Ainda ontem à noite falava com o deputado Lira, que é líder da maior parte dos deputados ali na Câmara, que nos dá o total apoio, com apoio do presidente, com apoio do governo, para direcionar o que nós precisamos. Deputado, agora a pergunta de Rodrigo Constantino. Bom dia, deputado. Alguns alegam que houve uma espécie de perseguição na época do PT, foi com o Rachid na Receita Federal e que tiveram multas abusivas e que, de fato, só o PSOL como partido se colocou contrário a essa anistia. Eu queria que o senhor explicasse um pouquinho isso. Olha, primeiro, a igreja ela é protegida pela Constituição. Vale lembrar que não existe nenhuma prefeitura, nenhuma Câmara, nenhum governo de Estado ou presidência da República, nem legislativo, nem executivo que traga à nossa nação a proteção que a igreja traz. Por isso, e outros assuntos, que a igreja tem a sua liberdade religiosa, que tem a sua imunidade e isenção. Porém, ao passar dos anos, vai criando alguns entendimentos jurídicos. Por exemplo, semana passada eu assisti uma entrevista do doutor Ives Gandra, que é um dos grandes constitucionalistas da nação e um grande jurista. Ele é, inclusive, um grande tributarista. E o entendimento dele é que nada disso deve ser cobrado à igreja. Entretanto, outros tributaristas entendem diferente. Porém, a igreja tem a sua segurança. E agora nós tivemos aí uma discussão em torno disso. Foi o motivo de nós criarmos esse dispositivo via Congresso Nacional, que é soberano, para trazer à luz essa discussão que agora o presidente da República, gentilmente, atendendo a nossa causa, entendendo que a igreja é importante, e se justificou aí no veto, dizendo que mandará uma PEC, porque a PEC nós iremos ficar seguro, para não ter nenhuma judicialização no futuro. Tudo que aconteceu no passado, nos outros governos, foi simplesmente um entendimento jurídico técnico que trouxe esse problema aí, que alguns da mídia estão falando um impacto de 1 bilhão. Não acredito que é isso, pelo que eu vi, acompanhando todo esse tempo de perto esse caso, trabalhando nele. Eu acho que é muito menos que isso, que foram multas, inclusive, injustas. Por isso que nós estamos tentando corrigir aí com o governo do presidente Jair Messias Bolsonaro. Deputado Cezinha, agora a pergunta de Joel Pinheiro da Fonseca. Joel. Vamos lá, Joel. Deputado, bom dia. Essa discussão que está acontecendo agora diz respeito à cobrança da contribuição social sobre o lucro líquido, né? Mas eu queria trazer o questionamento, portanto.
igrejas que se comportam de verdade como empresas, em que até a liderança delas enriquece fabulosamente, não deveriam pagar impostos como uma empresa também? Olha, deixa eu te falar uma coisa. Em todo lugar você tem aqueles que trabalham corretamente e aqueles que, às vezes, têm o seu caminho diferente. Nós não podemos, porque de um problema ou de trazer um problema para todos. Na maioria das igrejas no Brasil, na maioria delas, fazem o seu papel, o seu trabalho social maior que eu, que sou político, maior que a Jovem Pan, que é a comunicação, maior que o governo. A igreja faz esse papel na sociedade, chega onde eu e você não podemos chegar. Então, a igreja, ela é protegida pela Constituição. Então, eu acho que isso tem que ser respeitado. E quando há uma dificuldade de entendimento jurídico, nada melhor do que trazer à luz da população, à luz da sociedade, através de lei, reiterando isso. Então, aqueles que estiverem fora do propósito da regra, eles têm que, sim, ser punidos, têm que, claro, e não importa quem seja de igreja ou não, tem que ter um tratamento diferenciado, claro, e tem que pagar se cometer algum crime tributário. Deputado, rapidamente para fechar, o Joel lembrou que em relação à CSLL, a contribuição em relação ao lucro líquido, o senhor acha que é possível fazer uma separação? Alguns impostos a igreja pode pagar, outros impostos não? Alguma contribuição sim, outra contribuição não? De que maneira que é possível arbitrar essa questão do pagamento de tributos? Hoje, a igreja já faz esse papel, já faz esse trabalho. Hoje, tudo aquilo que a Receita exige, as igrejas fazem. Por exemplo, contrata alguém de carteira assinada para trabalhar. Vai pagar os tributos, sim, claro, está contratando. Então, isso nunca mudou e não é diferente. É óbvio que, como foi dito agora aí pelo jornalista, que aqueles que se comportam diferente, aí tem que ser tratados diferente também. Vale a pena lembrar, aproveitando, que em nenhum momento, eu acompanhei esse caso como vice-presidente da frente desde o início, em nenhum momento o governo se posicionou ao contrário desta medida. A única coisa que houve foi uma discussão se nós teríamos o apoio da economia e da AGU ou não, por conta dos entendimentos jurídicos, para que não traga transtorno ao presidente da República. E todos nós estamos nesse entendimento, inclusive estou indo para Brasília agora para uma reunião hoje à tarde com parte da frente, o nosso presidente Silas e demais colegas como Davi Soares e outros, para nós discutirmos se vale a pena nós derrubarmos o veto, esperar a PEC. Vamos fazer uma reflexão, porque não sei se você lembra, o Ulisses Guimarães dizia que política não faz com o coração nem com o fígado, faz com a cabeça. Então o diálogo é o melhor caminho. Deputado Cezinha de Madureira, do PSL aqui de São Paulo, mais uma vez, obrigado por atender a Jovem Pan. PSD, partido de Gilberto Kassab. Muito obrigado, até a próxima. Um grande abraço, tchau, tchau. Até logo. Agora